Existem garrafas de bourbon que custam pouco mais de $10, repousando silenciosamente na prateleira debaixo de uma garrafeira. No entanto, existem outros bourbons que são cobiçados no mercado por preços que atingem vários milhares de dólares. O que é curioso é que continuam a ser o mesmo tipo de bebida, produzidos de acordo com as mesmas regras básicas. Então, o que é que cria este abismo colossal? Na verdade, o bourbon não é apenas uma questão de bebida barata ou cara. Está dividido em vários patamares, cada um com a sua própria cultura, as suas garrafas de destaque e as armadilhas em que os iniciantes caem facilmente. E essa jornada começa, normalmente, no primeiro nível. Patamar 1. Os bourbons da prateleira de baixo. Com um preço abaixo dos $15, é aqui que começa a jornada de muitas pessoas no mundo do bourbon. Para milhões de pessoas, a primeira garrafa que alguma vez provaram foi neste patamar. Antes de passar apressadamente para garrafas mais caras, há algo a dizer sobre este nível. Algumas garrafas, apesar do preço muito baixo, são muito mais fáceis de beber do que o esperado. Mas há outras com sabores bastante ásperos e desagradáveis, que nos fazem questionar por que razão ainda existem no mercado. Um dos nomes de destaque neste nível é o Evan Williams Black Label. Este bourbon é produzido pela Heaven Hill e custa geralmente entre $12 a $15 por uma garrafa normal. O seu sabor oferece uma sensação levemente adocicada, misturada com um toque de ervas e especiarias, sem aqueles sabores estranhos e desagradáveis que se encontram frequentemente em muitas garrafas baratas. Além disso, temos o Jim Beam White Label, um dos bourbons mais vendidos no mundo. Para muita gente, este foi o primeiro copo de bourbon da sua vida. O seu sabor é bastante leve e um pouco áspero, mas essa mesma simplicidade torna-o o ponto de partida familiar para milhões de apreciadores. A regra principal deste nível é simples. Os bourbons aqui são criados principalmente para misturar em cocktails. Não espere uma experiência de degustação refinada ao bebê-lo puro, mas também não se sinta constrangido se esta for a sua escolha, pois para muitos, toda a jornada do bourbon começa precisamente neste lugar. Patamar 2. Bourbon acessível, mas degustável. Ao subir para a faixa de preço entre os $15 e os $25, as coisas começam a tornar-se mais interessantes. Este é o nível onde o bourbon já não serve apenas para misturar com refrigerantes ou cocktails. Neste patamar, pode servir um copo, sentar-se e apreciar realmente o sabor da bebida. Uma das garrafas mais famosas neste segmento é o Buffalo Trace. Produzido na destilaria Buffalo Trace, este bourbon tornou-se a escolha habitual de muitos apreciadores. O seu sabor é bastante equilibrado, com notas de caramelo, baunilha e um toque de toffee suave, acompanhado por um leve picante para criar profundidade. Com um preço a rondar os $25, é frequentemente visto como uma escolha segura para quase todas as ocasiões. No entanto, existe um problema comum. Em muitos locais, o Buffalo Trace nem sempre é fácil de encontrar nas prateleiras, pois a procura supera frequentemente a oferta. E quando isso acontece, muitos conhecedores de bourbon recorrem a outra opção menos falada. Trata-se do Evan Williams Bottled in Bond. Este bourbon também vem da Heaven Hill, mas oferece uma experiência completamente diferente. O termo Bottled in Bond significa que a bebida foi produzida numa única estação de destilação, envelhecida pelo menos 4 anos e engarrafada exatamente a 100 proof. É este teor alcoólico mais elevado que ajuda o sabor a tornar-se mais intenso e complexo do que o de muitas garrafas na mesma faixa de preço. Além disso, existe o Wild Turkey 101, um bourbon que muitos bartenders adoram. É forte o suficiente para manter o sabor quando misturado em cocktails, mas suficientemente suave para ser bebido puro. A regra deste patamar representa uma transição importante. A partir daqui, já não está apenas a beber bourbon para misturas. Está a começar a apreciá-lo verdadeiramente. Patamar 3. O ponto ideal do mercado de bourbon.
Ao entrar na faixa de preço dos 25 aos 50 dólares, muitos amantes de bourbon dirão que é aqui que se encontra a melhor relação qualidade-preço de todo o mundo do bourbon. Neste patamar, a qualidade aumenta de forma visível, mas o preço ainda não se tornou excessivo. Para muitos, este é o segmento onde investem a maior parte do seu orçamento ao comprar bourbon. Uma das garrafas notáveis neste nível é o Maker's Mark Cask Strength. Este bourbon utiliza uma receita, mash bill, com trigo em vez de centeio, o que lhe confere um sabor mais macio e suavemente adocicado. Como é engarrafado em Cask Strength, ou seja, quase sem diluição após ser retirado da barrica, o seu sabor mantém toda a intensidade que o processo de envelhecimento criou. Muitos consideram este um dos melhores bourbons de trigo abaixo dos 50 dólares. Outro nome frequentemente mencionado é o Four Roses Single Barrel. Este bourbon é famoso pelo equilíbrio de sabores e pela qualidade consistente. As avaliações recentes da comunidade de apreciadores têm sido bastante positivas, especialmente porque esta linha de produtos foi expandida com várias receitas de grãos e leveduras diferentes. Existem também o Woodford Reserve e o Elijah Craig Small Batch. Estas são garrafas que muitas pessoas consideram como opções de consumo diário. O Woodford Reserve oferece uma sensação arredondada com notas de frutos secos e baunilha, enquanto o Elijah Craig costuma ser mais intenso, com notas de carvalho e especiarias bem marcadas. A regra do patamar 3 é clara. É aqui que muitos acreditam que se deve gastar a maior parte do orçamento em bourbon. Isto porque o salto de qualidade do patamar 2 para o 3 pode ser a melhoria mais evidente em toda a hierarquia do bourbon. Patamar 4 – Bourbon Premium. Ao subir para a faixa dos 50 aos 100 dólares, o bourbon começa a entrar num mundo diferente. Estas já não são as garrafas que compra casualmente ao passar por uma prateleira. Neste nível, cada garrafa é geralmente escolhida com mais critério, pois o comprador começa a esperar uma experiência realmente memorável. Um dos nomes de destaque neste segmento é o Old Forester 1920, frequentemente chamado de Prohibition Style. Este bourbon tem um teor alcoólico de cerca de 115 proof e oferece um sabor muito intenso. Ao degustá-lo, é comum identificar camadas de chocolate negro e frutos secos, com um final longo e quente. É o tipo de bourbon que o faz sentar e saborear lentamente cada gole, em vez de beber apressadamente. Outra garrafa constantemente mencionada é o Elijah Craig Barrel Proof. O seu preço situa-se normalmente entre os 60 e os 70 dólares. A particularidade desta linha é que cada lote é diferente, pois a bebida é engarrafada diretamente da barrica, quase sem diluição. O teor alcoólico ultrapassa frequentemente os 120 proof, criando um sabor muito rico, complexo e profundo. O Russell's Reserve Single Barrel é também um exemplo notável. Esta linha de bourbon é produzida pela experiente equipa de destilação da Wild Turkey. O sabor costuma ser encorpado, com notas de caramelo, especiarias e frutas escuras. A regra do patamar 4 é clara. Ao comprar bourbon neste nível, não está apenas a pagar pelo sabor, está a pagar pela mestria, pelas decisões deliberadas no processo de destilação, na escolha das barricas e no método de engarrafamento. É aqui que muitos apreciadores sérios de bourbon focam a sua atenção. Patamar 5 – O topo da garrafeira. Quando o preço do bourbon começa a ultrapassar a marca dos 100 dólares e pode chegar aos 250, as coisas começam a tornar-se um pouco estranhas. Neste nível, já não está apenas a comprar uma bebida, está a comprar escassez, prestígio e, por vezes, um símbolo da cultura do bourbon. Um exemplo muito claro é o Blanton's. Este bourbon é produzido na destilaria Buffalo Trace, e quase todos os interessados em bourbon já ouviram falar deste nome. O formato da garrafa é muito característico, com a rolha em forma de cavalo e cavaleiro. O seu preço de venda oficial
É, na verdade, de cerca de 60 a 75 dólares. Mas, na realidade, encontrar esta garrafa a esse preço é algo extremamente raro. Muitas garrafeiras, quando têm Blantons, vendem-no por 150 a 200 dólares, ou exigem que o cliente compre várias outras garrafas em conjunto. No mercado secundário, o preço situa-se normalmente na mesma faixa. Quanto à qualidade, continua a ser um bourbon bem feito, com um bom equilíbrio entre doçura e especiarias. No entanto, muitos defendem que, se ignorarmos a fama que o rodeia, trata-se simplesmente de um bom bourbon na faixa dos 80 dólares. Outra garrafa também muito citada é o E.A.J. Taylor Small Batch. Este também é um produto da Buffalo Trace e é engarrafado segundo o padrão Bottled in Bond, com 100 proof. A garrafa ostenta o nome do coronel Edmund Haynes Taylor Jr., uma figura crucial na história do bourbon e responsável por impulsionar a lei Bottled in Bond em 1897. O sabor desta garrafa é bastante equilibrado, com caramelo, baunilha, carvalho e um toque de fruta. Mas, tal como muitos bourbons neste nível, o problema não reside na qualidade, mas sim no facto de o conseguir encontrar na prateleira a um preço razoável. A regra do patamar 5 é fundamental. Deve compreender a diferença entre o preço de venda ao público e o preço real de mercado. E, por fim, precisa de decidir por si mesmo se a experiência de beber aquela garrafa vale o valor que o mercado está a exigir. Patamar 6. Bourbons raros de alocação limitada. Quando o preço do bourbon entra na faixa dos 250 aos 500 dólares, os métodos habituais de compra deixam praticamente de se aplicar. Este é o mundo das garrafas de alocação muito limitada a cada ano. As destilarias produzem apenas uma pequena quantidade, enviam para certas garrafeiras selecionadas e o resto depende de sorte, contactos ou sistemas de sorteio. Uma das coleções mais famosas neste nível é a Buffalo Trace Antique Collection. Todos os anos, esta coleção é lançada apenas uma vez com quantidades muito limitadas. Durante muitos anos, a coleção incluiu nomes como George T. Stagg, William LaRue Weller, Eagle Rare 17 anos, Thomas H. Hendy Rye e Sazerac Rye 18 anos. Todas estas são garrafas perseguidas pela comunidade de amantes de whisky em todo o mundo. O George T. Stagg é um exemplo emblemático deste grupo. Este bourbon é normalmente envelhecido cerca de 15 anos em barricas de carvalho virgens tostadas e engarrafado diretamente da barrica com um teor alcoólico muito elevado. Existem versões que atingem mais de 140 proof. O seu sabor é geralmente muito potente, com camadas de frutas escuras, couro, tabaco e carvalho intenso. O preço de venda oficial das garrafas desta coleção é normalmente de apenas cerca de 150 dólares. Mas no mercado secundário, o preço pode subir para os 800 ou mesmo mais de 1.000 dólares por garrafa. Outro nome neste grupo é o William LaRue Weller. A sua receita utiliza trigo em vez de centeio, semelhante ao estilo de outra linha de bourbon famosa que muitos consideram lendária. A regra do patamar 6 é evidente. É aqui que se demonstram os limites do sabor que as grandes destilarias conseguem criar. Mas o custo para aceder a estas bebidas não reside apenas na qualidade dentro da garrafa, mas sim na sua quantidade extremamente reduzida. 8. Patamar 7. O santo graal do mundo do bourbon. E por fim, chegamos ao topo da montanha. Este é o nível onde o preço de uma garrafa de bourbon pode ultrapassar os 500 dólares e chegar mesmo aos vários milhares. As garrafas neste patamar não são meras bebidas. Tornam-se objetos de coleção, metas que muitos perseguem durante anos. O nome mais famoso neste universo é o Pappy Van Winkle. Se alguma vez pesquisou sobre bourbon, é quase certo que já ouviu este nome. Na linha de produtos Van Winkle, a versão mais cobiçada é o Pappy Van Winkle's Family Reserve, de 23 anos.
Este é um bourbon envelhecido durante mais de 2 décadas em barricas de carvalho, criando um sabor muito profundo e complexo. O preço de venda anunciado para esta versão ronda geralmente os $500. No entanto, esse é apenas o preço recomendado. No mercado real, quando estas garrafas aparecem, são frequentemente vendidas por valores entre os $3.000 e os $4.000. Dentro da garrafa, encontram-se camadas ricas de caramelo, mel, cereja, xarope de ácer e um final longo, intenso e suave, graças ao longo processo de maturação. A origem da família Van Winkle na indústria do bourbon remonta ao final do século XIX, com Julian P. Van Winkle, conhecido como Pepe. Mais tarde, a família Van Winkle estabeleceu uma parceria com a destilaria Buffalo Trace para continuar a produção desta linha lendária. Neste nível, existem ainda outras garrafas extremamente raras, como o Double Eagle Very Rare, com um preço oficial de cerca de $2.000 e valores no mercado secundário que podem atingir os $5.000. Mas ao estar no topo do mundo do bourbon, uma questão impõe-se sempre. Haverá algum bourbon que valha realmente milhares de dólares? Ou o seu valor reside mais na história, na escassez e na paixão dos colecionadores? O mundo do bourbon pode abranger desde garrafas que custam apenas alguns dólares até garrafas vendidas por milhares. Mas, no fim de tudo, o mais importante não é o número no rótulo. O melhor bourbon é sempre aquele que gosta realmente de beber. Se quiser explorar mais a fundo o mundo do bourbon e como encontrar garrafas raras, subscreva o canal e coloque um gosto no vídeo para não perder os próximos conteúdos.